Como escolher corante ou pigmento para fazer as velas artesanais? Bora que nessa aula eu vou te explicar a missão de cada um deles e muito mais. Eu vou te ensinar quando e como você vai usar cada um deles. Chega mais, sinta à vontade que esse canal foi feito especialmente para você que ama artesanato assim como eu. Gente, esse assunto é super legal e eu recebo muitas perguntas sobre quando eu uso corante, quando eu uso pigmento, nossa, antes só tinha corante, agora tem pigmento, agora tem corante líquido, tem pigmento líquido e é uma confusão, não sei quando e como usar cada um deles. E agora eu vou te explicar de uma forma bem simples e fácil, que você não vai mais esquecer depois dessa aula. Inclusive, já pega o caderno, a caneta e já anota. Para quem é do mundo da saboaria, né, já deve ter ouvido falar sobre corante e pigmento, porque a gente utiliza bastante. E nas velas são outros corantes e outros pigmentos, não são os mesmos, tá? Porque no mundo das velas precisa ser base e óleo. Tem corante e tem pigmento. Quando a gente começou a fazer velas artesanais, antes a gente não tinha o pigmento. Acho que a Sara Manil desenvolveu, acho que vai fazer aí 1 ano e meio mais ou menos, o pigmento. Se não me falha a memória. O pigmento, ele tem a mesma missão do que no mundo da saboaria, de não migrar as cores, das cores não se misturarem. Então, quando você for fazer uma vela artesanal, a primeira coisa, né, que você tem que pensar é qual é o design dela, né? Qual é o estilo, qual é o design? E depois a segunda pergunta, tem algum problema dessas cores se misturarem ou tá tudo certo? Não tem problema. Então, por exemplo, essa vela aqui, olha, é uma vela, inclusive, da minha aluna maravilhosa, Auriluce Maia. Ela fez aqui uma vela que ela me deu de presente de aniversário. Esse limão siciliano maravilhoso, gente. Então, esse limão aqui, ó, ela fez com corante. Por que ela fez com corante? E o corante é em pó. Porque ele só tem uma cor, tá vendo? Então, ela escolheu fazer com corante. Agora, eu tenho essa vela aqui, tá? E eu tenho essa aqui, ó, do bolinho que eu tô queimando. Não sei se dá pra você ver, mas o meu bolinho aqui, eu fiz ele com a cor branca e depois eu fui jogando aqui algumas caudas mais vermelhinho. E o vermelho foi migrando pro branco. A mesma coisa que esse. Os morangos, ó, foi migrando, foi se misturando. Quando a gente fala de pigmento, as cores não se misturam. Então eu posso misturar várias cores, fazer uma salada de fruta de cor que as cores não vão se misturar. Agora, o corante, as cores se misturam, tá? Igual esse daqui, ó, uma técnica de ovo de Páscoa. O chocolate, ó, foi migrando pro chantilly, porque é uma característica. Antes, a gente não tinha pigmento, que nem a gente tem para sabonete. Agora, a Sara Manil lançou. Então, quando você não quer que as cores se misturam, você vai usar o pigmento. Quando tudo bem as cores se misturarem, você vai usar o corante. Mas isso é muito individual. Por quê? O design é seu, a técnica é sua e você está à frente do seu ateliê. Então, quem vai decidir se vai usar corante ou vai usar pigmento é você. Normalmente, se você for usar as cores na ordem do arco-íris, né? As cores vão se misturando, mas não tem problema. Mas agora, se de repente eu vou misturar um roxo com um marrom, ele vai se misturar o roxo e o marrom, eu acho que vai continuar aí na mistura dando um marronzinho aí no meio. Mas se você de repente, não quero que misture, aí você vai usar o pigmento. Então aqui, ó, nós temos o pigmento, ele tá escrito pigmento, e aqui nós temos o corante. Eu acho que eles têm umas diferenças de valores, tá? Então quando você for fazer técnicas, limão, bergamota, vou fazer morango, né? Então aqui, por exemplo, na minha pré-produção eu tenho os moranguinhos. Vou fazer uma compota de morango. Então eu vou usar o corante. Não, eu quero fazer uma compota de morango e pitanga, né? Onde eu vou usar o vermelho, amarelo, laranja. Quero fazer com pigmento, né? Para as cores não se misturarem.
tá certo? O corante em pó e o pigmento em pó, eles são concentrados. Eles são mais concentrados do que o líquido. Porém, eu vejo que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade na hora de derreter a cera com o corante, porque ficam umas bolinhas. Então, a minha dica é o seguinte, na hora que você for derreter a sua cera, você já coloca o seu corante e o seu pigmento. Ou senão, você derreteu a cera, passa o soprador, põe o pigmento e vai mexendo até diluir. A outra dica é o quê? Você coar. Tá? Então você coa, literalmente põe um papel, sabe? Pra coar, né, essa cera e os resíduos ficar no papel. Então isso ajuda muito. Pega um papel toalha, né? Eu até tenho aqui uma peneira, né, que eu ponho a peneira, o papel, toalha e aí depois eu jogo a cera pra tirar os residinhos que ficam, pra não acontecer de ir pras velhinhas, né, na forminha, porque senão você vai desenformar e você vai ver vários pontinhos. Então anota essa dica que é super importante. E é como que você vai vendo a tonalidade. Você vai colocando o corante ou pigmento em pó, vai misturando, pega um papel branco, deixa do ladinho, você vai jogando com a colher, vai colorindo, vai jogando com a colher no papel, para você ver a tonalidade, se está dentro do que você quer. E qual é a diferença do líquido? O corante e o pigmento líquido, a diferença dos dois é a mesma, corante migra, pigmento não, só que ele tá diluído aqui, tá vendo? Então, antes de você usar, tá? Tanto o corante quanto o pigmento, você tem que fechar ele, chacoalhar bem, tá? Chacoalha bem, para ele se misturar e você colocar, ó. Porque senão, fica todo o resíduo aqui do corante. Então, é muito importante isso. Tanto o corante quanto o pigmento. Tá? Mas o pigmento e o corante líquido você não chega em tonalidades iguais a do em pó. O corante líquido e o pigmento eu também tenho na minha produção, por conta do quê? Da praticidade. Então, sempre que eu trabalho numa tabela de cores, que são cores mais leves, cores mais pastéis, eu já vou o quê? No corante líquido ou no pigmento líquido, porque não tem erro. Então não acontece de eu pôr um monte e de repente não chegar onde eu quero. Quando eu vou fazer lembrancinhas de casamento, chá de bebê, toda essa parte de lembranças nos tons mais pastéis, nos tons claros, eu uso corante ou pigmento. Isso me ajuda muito, facilita muito. Então, na minha produção aqui no meu ateliê, eu tenho corante e pigmento líquido, corante e pigmento em pó. Como que eu escolho? Através do design da minha vela. São cores bem vivas, cores fortes, eu uso em pó. As cores podem se misturar nessa técnica? Tem algum problema para você? Cá, tem. Então você vai usar pigmento. Ai, cá, não tem problema, as cores podem se misturar. Você vai usar o corante. E se você está começando no mundo das velas artesanais, ou chegou aqui no meu canal hoje, né, e quer fazer velas artesanais e tem dúvidas, né, sobre materiais, material de apoio, como começar, sobre técnica, ou de repente você já até fez vela artesanal, mas deu tudo errado, e aí você quase desistiu, e aí eu surgi aí. Eu preparei aqui para você um material super legal, é um curso online que se chama Ateliê das Velas. Você vai aprender tudo que você precisa saber para você iniciar suas primeiras velas artesanais. Ele tem um valor gigantesco, mas um preço de amiga e de amigo. Eu desenvolvi para ajudar você que está começando, porque eu vejo que muitas pessoas querem começar no mundo das velas, às vezes se empolga muito e acaba comprando material errado, cera errada. E aí o investimento vai ser tipo assim, ao invés de investir X, você vai investir 3X, porque depois vai ter que comprar tudo certo. A minha missão com esse material é justamente isso, para você ter uma ideia, além das aulas, você vai ganhar um e-book com mais de 100 páginas de conteúdo. Então, assim, lá eu falo sobre o projeto também. Então, assim, todos esses anos que eu tô no mundo artesanal das velas, eu coloquei dentro, gente, desse material, nos mínimos detalhes, tá certo? E ele tem
um valor promocional que eu vou deixar aqui para você. Então entra lá que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a fazer velas de hobby, de lembrancinha. Às vezes você vai fazer algum casamento, ou vai ajudar uma amiga, ou vai fazer lembranças para uma amiga, ou às vezes você quer ter uma renda extra, esse material vai ser o seu melhor amigo. E antes da gente finalizar, eu quero falar sobre um assunto bem legal, que eu recebi uma pergunta de uma aluna. Cá, eu fiz uma vela e eu fiz, não coloquei corante, e conforme eu fui acendendo ela, ela foi mudando de cor. E aí, eu trouxe uma vela que eu fiz, eu reproduzi o que ela me disse, e eu vou mostrar aqui pra você. Porque essa dúvida pode ser uma dúvida sua também. Olha só, a minha vela, ela tem a coloração da cera, tá? Que é essa daqui. Só que ela deu uma escurecida. E quando eu acendi ela, ó, tá vendo? Tudo isso daqui virou piscininha. Quando eu acendo, vira um líquido. Ela mudou de cor, ela deu uma escurecida. Por que que isso aconteceu? E essa vela aqui, ela é uma vela feita de maracujá azedo com baunilha. Eu tô usando uma fragrância fotossensível. O que que é isso, Ká? Ela é sensível à luz, ela é sensível à temperatura. Então aqui ela é sensível a temperatura também. Então, conforme eu acendo ela e aquece a cera, ela escurece um pouquinho por conta dessa fotossensibilidade da fragrância, tá? Então, seu aroma não vai mudar, ó, não tá com resíduo, tá tudo certinho, ó. A única coisa, teve essa alteração de cor por conta disso, do próprio aquecimento da própria cera. É algo normal que pode acontecer aí. E aí eu falei, já vou tirar essa dúvida, que às vezes pode ser a sua dúvida também. Essa cera aqui é a cera de coco. Pode acontecer de amarelar também na cera de soja Ecomix, tá? A cera de soja Ecomix é uma cera mais sensível à luz. Então, quando a gente faz essas velas pilares, né? Eu tenho um outro curso que chama Método de Produção de Velas, que a gente faz as velas com cavidade. Se a gente produz a vela e de repente deixa ela exposta, né, à luz do próprio ambiente, na onde pega a luz, ela dá uma amarelada. Mas é uma característica, ainda mais quando a gente usa uma essência fotossensível. Fazer velas, né, eu falo fazer velas, fazer o artesanato, né, é muito legal a gente entender, porque tudo, às vezes a gente produz, faz algo e a gente fala, ai, já tô errando, ai, não deu certo. Não, são comportamentos dos insumos, das essências, e lembre-se que a gente está fazendo algo artesanal, algo de expressão, algo único, autoral, feito especialmente por você. Então eu posso fazer uma vela, você pode fazer outra, mas as nossas velas, por mais que seja a mesma técnica, elas não vão ser iguais. E cada insumo tem uma característica, tem um comportamento. Então é bem interessante a gente entender sobre isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu amei estar aqui com você. Coloca aqui embaixo qual é o assunto que você quer que eu traga, né, pra gente conversar, para eu poder te ajudar. A minha missão esse ano é cada vez mais fazer conteúdos para o meu canal, ter essa constância, e eu conto com a sua ajuda, tá? Como que você pode me ajudar? De uma maneira super simples, que eu vou ficar muito feliz. É só você se inscrever aqui no canal, apertar o sininho, porque sempre quando eu fizer um conteúdo vai chegar para você, tá? E quando você se inscreve, o YouTube entende que o meu conteúdo tem relevância. Isso é muito importante, porque assim o canal começa a crescer. E a minha missão, gente, 10 mil inscritos. Então, por favor, me ajuda. Compartilha com a amiga, com o amigo e vamos embora, vamos embora. Assim como você deve estar começando no mundo artesanal, ou às vezes você começou e parou e tá começando, isso aconteceu comigo aqui no canal do YouTube. Então, gente, eu também estou recomeçando aqui e o meu objetivo é trazer mais conteúdo, especialmente para você. Um beijo no seu coração, muito obrigada e até a próxima aula!